CLJR, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Então vamos lá, CLJR formada por Otaviano Bartolomeu Lindomar, suplente Brás Paulo. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, CFOFF, Carlito Bosquinho Vicente, suplente José Osmar. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Sectel, Bartolomeu Lindomar Edmir, suplente Cabo Batista. Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, CSPBS, Lázaro Borges, José Osmar, José Lucilo, suplente David. Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente, Cútima, Brás Paulo, Cabo Batista, Antônio Ferreira, suplente David. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor, José Osmar, Otaviano Marques, Cabo Batista, suplente Valdir Reis. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Edmir Avelar, Valdir Reis, Lindomar, suplente Brás Paulo. Comissão de Participação Popular, CPP, Bosquinho, Lázaro Borges, David, suplente Edmir Avelar. Lembro a todos que, conforme artigo 73 do Regimento Interno, a presidência de cada comissão deverá ser eleita entre os próprios membros em reunião, sob a presidência do vereador mais idoso, até que se realize a eleição do representante. O cargo será exercido pelo vereador da comissão mais idoso. Pergunto se algum vereador quer se manifestar sobre a composição das comissões e também sobre eventual decisão de presidência, para que nós possamos já fazer as anotações aqui. Senhor presidente. Palavra ao vereador Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal do plenário. Gostaria que fizesse a votação da comissão de casos urgentes para a gente estar resolvendo. E eu gostaria que se pudesse já escolher o presidente na tarde de hoje, para a gente tomar algumas providências. Depende do senhor, vereador. Pode reunir sua turma aí e decidir quem é o presidente. A mim cabe só anotar. Para continuidade, então, os membros que estão, é o Viquinho, o vereador Duda e o senhor. Eu estou meio de novo, mas então pode pedir a votação, né? Pode pedir. Senhor presidente, eu voto no Lázaro como presidente. E o Lázaro vota em quem? Lázaro vota nele mesmo. Tudo bem. Presidente da Comissão de Saúde, vereador Lázaro Borges. Vereador Duda, como membro, quer se manifestar, concorda? Então, voto do vereador Duda também e do vereador Lázaro. Eu peço à secretaria que vá fazendo as anotações, por favor. O vereador Lindomar. Eu manifesto em relação à educação, a dona Edmir, infelizmente, volta a fazer parte da educação, mas eu peço a ela e também ao vereador Bartolomeu, também membro, que permita que nós possamos continuar a presidência, dando sequência em trabalhos que já haviam sido realizados e contando com o apoio e a participação direta deles também dentro desse trabalho que a ser executado em 2015. Vereador Edmir. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da galeria, funcionários da casa. Eu também gostaria imensamente de ser presidente dessa comissão, até porque eu estou com um projeto muito bom para se realizar esse ano. E como eu abri mão do vereador Lindomar no ano passado, eu gostaria de solicitar a dele também a oportunidade de ser a presidente deste ano. Vereador Bartolomeu, decisão cabe ao senhor. Você vai abrir mão não? Oi. Do jeito. Vota na comissão de meio. Então, Comissão de Educação, professor Edmir, presidente. Senhor presidente, Otaviano. se a JR, eu também gostaria de continuar como presidente. Vereador Lindomar, Bartolomeu. Eu voto no vereador Otaviano também.
Comissão de Finanças, vou estar presente eu e o Vicente. Eu espero na apresentação do Vicente, porque o Bosquinho está presente, não sei se isso aí impede, seria democrático de esperar a chegada dele ou... O suplente vota. Suplente vota? Senhor presidente, Então, eu voto no vereador Calito para presidente. Vereador Zé Osmar. No caso, eu sou suplente, né? Eu voto no Calito. Então, presidente da Comissão de Finanças, Carlito. Kutman. Senhor presidente. Fala. Então, eu peço aos meus colegas, o voto gostaria de novamente retornar à presidência, inclusive para que a gente possa fazer com que a CUTMA cumpra tudo aquilo que ela precisa cumprir durante esse ano de 2015. Obrigado. Vereador Carlos Batista e Antônio Ferreira. Oi, também concordo com o vereador. Última, presidente, vereador Brás Paulo. Comissão de Abastecimento, José Osmar, Otaviano e Carlos Batista. Eu gostaria de ser o presidente da comissão. Eu vou depender dos colegas. Otaviano. Voto Guiguinho. Carlos Batista. Aqui as votos Então, Comissão de Direitos Humanos, professor Edmir, Valdir e Lindomar. Suplente Brás Paulo. Quem se candidata? Eu preciso de um líder. Eu voto no Lindomar. Pronto. Brás Paulo. Como suplente, no caso, porque o vereador Valdir está com ausência justificada. Quem é o presidente? Desculpa. O professor Edmir votou no Lindomar. Apoio. Então, Comissão de Participação Popular, Bosquinho, Lázaro, David e professor Edmir como suplente. Eu voto no Lázaro. O Lázaro é o presidente. O Lázaro é a presidência. Também voto no lado. Mas eu não tenho problema não, não impede de... Eu coloco o meu nome à disposição. Lázaro, Voto no David. professor Edmir. Professor, A senhora vai votar como suplente do Bosquinho, no caso aqui, Pois né? é. Como suplente da comissão. Pois é, eu gostaria de dizer, é porque o Mosquito de hoje, ele gosta muito dessa comissão. Talvez, eu não sei, eu acho que... A comissão aqui decide. Não há obrigação de tratar isso agora. Acho que podia Pode, não, mas como foi votar a outra, pode votar com o David também. Porque o outro suplente acaba votando, eu voto no David. Mas ela tem o direito de não votar como membro suplente da comissão, então... tudo bem. Então, o vereador David, presidente da comissão. Eu homologo as comissões permanentes para o ano de 2015 da forma que foram votadas com os respectivos presidentes e membros suplentes. E eu quero informar a todos que as comissões são órgãos técnicos constituídos pelos membros da Câmara em caráter permanente ou temporário e destinado a proceder estudos, realizar investigações, representar a Câmara. Portanto, cabe a todos participarem efetiva e ativamente no que serão cobrados por essa presidência. Eu quero aqui também informar uma comissão especial composta pelo vereador Otaviano, o vereador Guiguinho e o vereador Vicente, que já estão à frente disso, para continuar dando andamento ao processo de autorização para a construção da sede da Câmara Municipal. Eu quero informar a todos os senhores que eu recebi essa semana do senhor prefeito o alvará provisório para a obra, um alvará que tem validade por 90 dias e que autoriza, a partir deste alvará, a elaboração dos outros projetos técnicos necessários para a obra, como projeto executivo, projeto estrutural, elétrico, hidráulico e outros. E também tive a informação do senhor prefeito que ele irá proceder à licitação para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos. Fui hoje, agora mesmo, questionado pelo colega vereador Otaviano quanto à possibilidade da Câmara licitar esses projetos. A obra obrigatoriamente é executada em nome do município e não em nome da Câmara.
Portanto, eu não sei a questão de legalidade, pedi a ele que conversasse com a assessoria jurídica, né, com o doutor Itamar e o doutor Gabriel, para que, havendo legalidade, essa comissão, entendendo ser isso, né, a maneira mais célere para que nós possamos concluir essa etapa do processo, que fica desde já autorizada a comissão. Eu peço à Secretaria da Câmara que proceda as anotações necessárias a isso. E eu quero também aqui aproveitar o ensejo para apresentar aos senhores vereadores o nosso novo assessor jurídico em substituição à senhora Carla Porto, que é o doutor Gabriel Canedo, mestre em Direito Público, professor no Unipan, que, sem sombra de dúvidas, foi um grande ganho para essa casa. Vem somar e estão os dois à disposição de todos os gabinetes para auxiliar, especialmente os assessores de Vossas Excelências, na elaboração de projetos, de pareceres, né, e de outros atos que os senhores necessitarem deles. Com a palavra para o senhor. Não, vereador, eu só queria pedir, senhor presidente, se possível, eu também fazer parte da comissão da construção da Sem sombra de dúvida. Até porque eu tenho muito empenho nisso e, assim, queria na oportunidade agradecer ao senhor prefeito pela agilidade que ele tem dado ao processo, até ao projeto, até porque ele foi vereador muitos anos nesta casa e ele tem mostrado um empenho muito grande na agilização e a coisa que é demorada. Ele me ligou ontem dizendo que estava pronto ou parado, então eu quero falar do meu time para agradecê-lo pelo empenho na agilização desse processo, desse projeto. Perfeitamente, defiro o pedido da professora Edmeice, que faça parte também da comissão. Senhor presidente, Pois não, essa comissão não necessitaria de um presidente? Vamos nomear um presidente para ela? entre os senhores, vocês podem eleger sem nenhum problema. Então eu vou votar no Otaviano, presidente. Senhor presidente, Também gosto. então o presidente da comissão especial para dar continuidade, né, ao processo de construção da Câmara, o vereador Otaviano Marques. Palavra, vereador Brasval. Com relação à Comissão de Educação, embora não participando de forma efetiva, eu gostaria de solicitar à senhora presidente, vereadora Edmir Velar, que quando da reunião da Comissão de Educação, qualquer ação que eu pudesse ser convidado, mesmo não sendo membro, mas quando vereador tem um interesse direto em tudo aquilo que ela realiza, analisa, enfim. Embora não sendo da comissão, mas por ser professor e estar ligado à educação, eu peço essa referência. Obrigado. Fique anotada a solicitação do Eu quero vereador. dizer para o Brás, que você é de fundamental importância nessa estar conosco. Eu quero deixar bem claro aqui que não é só quem participa da Comissão da Educação, qualquer vereador pode trabalhar na área da educação, pode fazer projetos na educação. Isso aí é realmente mais uma designação, mas qualquer um pode trabalhar em todas as áreas, até porque eu sou presidente, não quer dizer que o Lindomar não possa fazer as reuniões, trazer as propostas aqui da área. Nós não, então, você é fundamental, viu, Graça? Obrigado. Eu solicito ao vereador secretário e conforme consta da ata de cada um dos senhores, né, da pauta da Câmara, e primeiro quero informar que essa foi a primeira e a última reunião de 2015 que os senhores receberam a pauta impressa. A pauta será enviada via e-mail, o vereador quiser pode imprimir no seu gabinete. Eu peço ao vereador que faça a leitura das atribuições das comissões, até porque nesse ano de 2015, entre outras inovações que nós vamos falar aqui, uma delas vai ser no trabalho dessas comissões, que vão trabalhar muito, muito, e vão se reunir. Não terão pareceres de mérito de marcar X em nenhum projeto. Ok. As comissões e suas funções. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a CLJR. Opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara Municipal sem seu parecer, salvo nos casos expressamente previstos neste regimento interno. Preparar a redação final das proposituras aprovadas. Desincumbir-se de todas as atribuições que lhe confere o regimento interno.
Solicitar a assessoria da Casa para a redação definitiva dos projetos e proposições sujeitos à votação final do plenário. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, CFOFF. Opinar sobre proposições relativas à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município ou acarretem responsabilidade para o erário municipal. Proposta orçamentária do município. Opinar sobre proposição de fixação de remuneração dos servidores. Opinar sobre o processo de tomada ou prestação de contas da mesa diretora, da Câmara Municipal e também do prefeito. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, CECTEL. Opinar sobre proposições relativas à educação, ensino, convênios escolares, artes, patrimônio histórico, cultura e comunicação. Atribuição, alteração de denominação de logradouro público, turismo, esportes e carnaval, ciência e tecnologia. Participar também das conferências municipais de educação, cultura e de desporto e lazer. Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, CSPBS. Opinar sobre proposições relativas à higiene e saúde pública, profilaxia sanitária em todos os seus aspectos, bem-estar social do município e também a família. Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente, a CUTMA. Opinar sobre proposições relativas a planos setoriais, regionais e locais, cadastro territorial do município, realização de obras e serviços públicos a seu uso e gozo, venda, hipoteca, permuta, cessão ou permissão de uso e outorga do direito real de concessão de uso de bens imóveis de propriedade do município. Serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão, permissão ou autorização municipal. Serviços públicos prestados do município por intermédio de autarquias ou órgãos paraestatais. Colaborar no planejamento urbano do município e fiscalizar a sua execução. Acompanhar a execução dos serviços públicos de concessão, permissão ou autorização de competência da União ou do Estado, ou quais interessem ao município. Opinar sobre proposições relativas aos sistemas viários de circulação e de transportes. Estudar, debater, pesquisar questões relacionadas com a competência, incluídas as ligadas à poluição provocada por veículos automotores, receber reclamações e encaminhá-las aos órgãos competentes, estudar e promover debates e pesquisas sobre as formas de poluição, realizar estudos sobre preservação e ampliação das áreas verdes do nosso município. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor. Opinar sobre proposições relativas à economia urbana, produção agrícola, criação animal e pesca. Indústria, micro e pequenas empresas. Empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, empresa individual de responsabilidade limitada, comércio, agropecuária e abastecimento. Opinar ainda sobre proposições relativas a produtos, serviços e, quando cabível, contratos. Emitir pareceres técnicos quanto aos assuntos ligados ao consumidor e também ao usuário. Sugerir serviços técnicos de laboratórios de análises e de técnicos em assuntos pertinentes ao consumidor, quando necessário. Informar aos consumidores e usuários individualmente e por campanhas públicas. Manter intercâmbio e formas de ação conjunta com órgãos públicos e instituições particulares. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, CDHC. Opinar sobre proposições relativas à violência urbana e rural, direitos da criança e do adolescente,
relações humanas, luta contra qualquer tipo de discriminação e racismo, sistema penitenciário e egressos, políticas sociais e públicas. A Comissão de Participação Popular, CPP, opinar sobre proposições relativas a receber, avaliar, decidir e iniciar proposição apresentada nos termos do artigo 64. Realizar, com a concordância prévia da mesa da Câmara, consulta pública sobre assunto de relevante interesse. Receber sugestão popular visando aprimorar os trabalhos parlamentares. David. Dentro dessas atribuições que nosso colega David acabou de informar os senhores, que consta também da pauta de cada um, eu quero informar que deu entrada nessa Câmara uma prestação de contas do convênio número 137 de 2014, celebrado entre o município de Patos de Minas e a CDL, e que foi objeto de inúmeras entrevistas e falas aqui nessa casa. Diante disso, eu passo essa prestação de contas ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para que proceda a averiguação junto ao CDL, junto à Prefeitura, fazendo a diligência ou as diligências que entender necessárias, utilize todos os serviços que a Câmara coloca à disposição e que emita um relatório no prazo de 15 dias sobre essas prestações de contas. Da mesma forma, deu entrada através do processo 031 de 2015, uma prestação de contas também enviada pelo Sindicomércio, que também foi objeto de entrevistas e de algumas falas de vereadores, que eu também passo à comissão para que, da mesma forma, emita um parecer sobre a prestação de contas, se utilizando, relembro, de todos os serviços disponíveis na Câmara, especialmente o serviço de contabilidade e de assessoria jurídica. E também chegou aqui hoje uma carta, um e-mail que foi lido pelo vereador David, da servidora Helenice, falando a respeito de possível desvio de bens públicos no IPREM, que eu também solicito à Secretaria que autue isso em um processo e que passe à comissão para que apresente um relatório sobre esses fatos. Dizendo a todos e lembrando a todos os vereadores. Pois não. Me permite, por gentileza. Essa nova denúncia que chega do IPREM, acho que no bom senso, o senhor poderia fazer, colocando aquele mesmo procedimento que nós já estamos fazendo. Já tem uma comissão no passado. Já ouvimos as pessoas do IPREM, foram convocadas, já ouvimos o motorista, e nós agora estamos praticamente quase fechando. Mas poderíamos, até disse para o doutor Itamar, que você podia ter aí essa comissão para que a gente fizesse isso de uma vez só. Mas se quiser outra comissão também apurar, isso aí não tem problema. Perfeitamente. Eu vou, vereador Otaviano. Vou deixar que eu... Sim, como é matéria atinente à comissão, eu vou passar para o presidente, que é o Carlito, e vou deixar ao arbítrio dele, se entender que deve já passar para essa comissão, ele simplesmente faz um despacho e ele tem competência como presidente para transferir para outra comissão ou avocar aquilo que está sendo apurado para a comissão dele por se tratar de patrimônio público. E quero lembrar a todos, tudo, absolutamente tudo que chegar nessa casa assinado por alguém vai ser objeto de investigação pelas comissões. Só não será investigado aqui denúncias anônimas, porque isso não é casa de fofoca. Quem denunciar e assinar, as comissões vão tratar desse assunto. Eu já estou providenciando para passar para as comissões. Para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós temos denúncia, e eu essa semana recebi aqui algumas pessoas falando daqueles equipamentos cedidos aos conselhos de envolvimento comunitário, que não estão na posse do conselho, que se encontram na posse de fazendeiros, que estão cobrando, e, portanto, vou formalizar um processo e vou passar à comissão para apurar isso também. A Comissão de Saúde, o prédio da nossa clínica de especialidades, a situação em que estão a obra, qual destinação está sendo dada aquilo, o pronto atendimento da Marabá, eu vou formalizar isso, viu, vereador Lázaro? E os programas sociais que também estão afetos a essa comissão, Mãe Patense e Cartão Família. Quantos beneficiados no ano de 2014, qual a previsão para 2015?
Para a Comissão de Urbanismo, estacionamento rotativo, que deu entrada no projeto de lei, que depois essa conversa parou, pelo menos não tivemos mais notícias, né? A estrutura da diretoria de trânsito, inclusive de pessoal e de materiais, porque segundo a informação que nós temos também, não tem nem parafuso para fixar as placas de trânsito. A obra da Avenida Ivan Borges, que fizeram ali um paliativo, não deram sequência à obra, nós não temos informações sobre licitação, contratação de empresa. A obra de canalização do córrego Caixa d'Água, que houve a danificação de algumas residências, moradores foram transferidos para as casas. Queremos saber que pé que está a obra, aonde esses moradores estão, quem está pagando isso, em que situação que se encontra. E um problema que é iminente na nossa cidade, que é a questão da iluminação pública. Para a Comissão de Abastecimento e Consumidor, eu vou conversar depois com os vereadores que compõem a comissão, mas de antemão nós precisamos de levantar a situação que se encontra o PROCON. Se ele realmente tem efetividade, qual a estrutura que ele dispõe, e isso tudo eu entendo ser trabalho da Câmara, trabalho dos vereadores e muito especialmente das comissões. Então, em todas as reuniões, nós teremos membros das comissões falando e relatando aquilo que verificaram para que nós possamos cumprir um dos nossos deveres constitucionais, que é o dever de fiscalizar. Não só fiscalizar no intuito de punir aquilo que não está sendo feito, mas, sobretudo, de cobrar medidas para que as coisas sejam efetivamente realizadas. Senhor presidente. Palavra ao vereador Bras Paulo. Apenas para acrescentar dos itens que o senhor já passou para nós e que serão passados de forma oficial, teve uma repercussão grande a questão de corte de algumas árvores nas cidades, teve vários comentários, e aí nós já estamos organizando uma reunião, vou chamar isso de audiência pública, onde a gente possa colocar o CODEM, o Ivanildo estava aqui agora há pouco, o CODEM, o IEF, a diretoria de meio ambiente, com a comunidade, porque muitas vezes esse corte é feito, não é feito novamente o plantio, e muitas vezes se argumenta a questão do carro, das pessoas, quer dizer, nós sabemos que existe tudo isso, mas nunca é agradável se ver uma árvore que está aí há 10, 20 anos sendo cortada. Então também é da pasta, da Comissão de Meio Ambiente, e nós já estaremos adiantando essa questão, caso isso seja colocado no senhor. Obrigado. E eu já adianto ao vereador Bras Paulo que eu peguei na prefeitura com o Milton Roberto, uma relação feita no início do ano passado, salvo engano, de 117 árvores que estariam condenadas e que deveriam ser cortadas. Dessas, algumas poucas foram cortadas, outras caíram naturalmente e outras tantas não foram. Até porque algumas dessas estão em propriedades particulares. Então eu vou passar esse relatório, eu solicito ao Milton que passe o relatório. Havia tomado a decisão de colocar no site da Câmara à disposição da população. Porque às vezes a pessoa tem uma árvore em frente à sua casa, está com medo de cair, essa árvore já está condenada pelo meio ambiente, e que a prefeitura, por questões estruturais, por questões alheias à nossa vontade, não faz o corte. Então que o proprietário ou a vizinhança poderia solicitar a licença, cortar a árvore e caber na prefeitura tão somente recolher os restos dessas árvores. Senhor presidente. Palavra ao vereador Itamar. Primeiramente eu gostaria de quebrar o protocolo aqui, também cumprimentar a Vossa Excelência, a mesa, a primeira vez que eu estou dirigindo a palavra a Vossa Excelência, e também cumprimentar a vereadora de meio com a sua mesa, que também soube conduzir essa casa de 2014, e meus colegas vereadores, participantes da galeria e todos os servidores dessa casa. O meu assunto é em cima da comissão. Eu gostaria de fazer uma parada isso aqui, mas inclusive em cima até da política, mas em cima do seu jurídico, se você me permita. Eu não sei se nós temos de mudar o regimento dessa casa. Sobre a comissão da CRJE, que ela analisa todos os projetos dessa casa, que é o primeiro que analisa, em cima das notícias e da redação. É que essa casa já teve a legalidade, já foi aprovada, inclusive se transformou em lei, já votei isso, o prefeito sancionou e foi de 4 vetos aqui. Mas está sendo muito desgastante entre nossos colegas, através da inconstitucionalidade do projeto.
e que essa comissão, eu não sei se tem que fazer mudança, mas depois você vai me responder, que a legalidade, sim, sem problema, é claro, vai passar por suas comissões, vai ser analisado, vai ser aprovado pelo plenário, pelos colegas vereadores. A ilegalidade do projeto, que é a inconstitucionalidade, que esse projeto tinha que ficar retido nessa comissão e que poderia, o vereador, como ele tem direito de fazer isso, inclusive de trazer para o plenário e levar a pauta para a Vossa Excelência, para que ele poderia ter o direito de fazer um recurso em cima disso, mas preso na comissão, não sei de que modo pode ser feito, para que não desgaste tanto essa casa como o colega vereador tem desgastado aqui, que inclusive da última reunião eu fiz parte, mas eu acompanhei ela pelo YouTube dessa casa, que essa formalidade poderia, que Vossa Excelência, como presidente, conhecedor de lei, se poderia a inconstitucionalidade ficasse presa na comissão. Ela tem uma parte, vereador. Sim. Vereador, até nessa semana eu estive conversando aqui com o doutor Itamar, com o pessoal da casa. Eu acho assim, de uma importância muito grande mesmo, fazer as alterações que têm que ser feitas no regimento interno, até porque a gente tem hora que tem que ir nessa casa de saia curta. Eu acho que o que é inconstitucional não pode vir aqui a plenário para ser votado. Deve ser arquivado, porque nós ficamos, vereador, realmente que você está falando, parabéns por ter levantado essa questão, até eu queria já trazer isso aqui, até em forma de indicação para a mesa diretora, pelo constrangimento que a gente está passando aqui nessa casa. Então, se é inconstitucional, não pode entrar. Né? Isso lá na Assembleia Legislativa não entra. Né? Então nós temos que tomar precaução assim, até pelo nome mesmo, a questão da constitucionalidade, vereador. Muito obrigado pela parte. Vou concluir, senhor presidente Itamar. É porque nós temos a lei orgânica, temos o regimento, tem a Constituição Federal. Então, até então eu vou concluir e passo a palavra para o Itamar. Para que é que nós temos que fazer para essa finalidade, para que nós estamos começando um ano novo, uma mesa nova, e para que evita esse desgaste, recesso da Câmara, o vereador pede requerimento. A gente vota contra o requerimento, não é porque tem que estar aqui, a gente está de férias, você faz uma guerra, uma coisa e outra. Se a Vossa Excelência convocasse uma reunião mais justa, mas é projeto que vem do Executivo, o vereador faz, eu não vou apontar nome de nenhum. E aí, parece que diante da popularidade, é claro que todo mundo conhece o que é leis, não todos, mas muitas das leis da plateia sabem disso. Então eu gostaria que a gente trabalhasse em cima dessa comissão sobre esse aspecto. Devolvo a palavra para o Itamar. Muito obrigado, vereador Itamar, pela parte. E eu tenho certeza que o doutor Francisco já tem uma resposta a respeito dessa sua solicitação. Conversava com ele nos bastidores hoje, fazendo um apelo justamente sobre isso. Conversava com o doutor Itamar também a respeito. Desde o ano passado, na verdade, eu tenho conversado. Porque nesses 2 primeiros anos de legislatura, eu tive a felicidade de fazer parte da CDJR e procurei seguir à risca o que me cabia dentro dessa ocupação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Inclusive, em alguns momentos, por questões extremamente políticas, projetos inconstitucionais foram levados adiante e vereadores tendo total consciência da ilegalidade, da inconstitucionalidade, votaram naquele projeto sabendo que ele não traria nenhum benefício, não estaria entregando às pessoas aquilo que ele propunha. E dentro desse posicionamento, o ano passado eu já fiz essa observação e faço essa observação agora novamente, e uma saudação ao vereador Carlito. O Carlito, em todos os momentos, ele foi extremamente ponderado e consciente nessa questão de inconstitucionalidade, não usou o fator político, hora nenhuma, sempre se opondo a qualquer projeto de ilegalidade, projeto inconstitucional e ilegal. Eu faço, de certa forma, aqui um desabafo, porque especialmente eu e Brás, especialmente nós, nesse projeto ilegal, inconstitucional das 6 horas que foi apresentado aqui, nós é que tomamos a frente, inclusive como relator, porque membros que faziam parte da CDJR não se mantiveram na CDJR, assinaram o projeto inconstitucional, sendo que em outras épocas, em outros anos,
de acordo com quem estava à frente do Executivo, que esse projeto foi apresentado, essas pessoas se posicionaram naquela época contra e agora se posicionaram favoráveis. Então, a coisa realmente em que já passou, já foi na sua época, já foi agora nesse findar e início desse ano, todo esse desgaste. E o pior, que você trabalhando pela legalidade, trabalhando pelo que é certo, você acaba sendo taxado, e aí, taxado junto à opinião pública e por certos colegas também, de que você está do lado errado. Como foi o fato, por exemplo, de nós votarmos aqui e não ir adiante aquele projeto das 6 horas aqui, agindo pelo lado correto, para ter vereador que no outro dia ir para o barracão e se posicionar diante de servidores, dizendo, ó, não foi adiante, porque eu não tomaram o braço e posicionaram contra. Malvado, muita malvadeza, né? Você usar de um ato ilegal, inconstitucional, para jogar contra aquele que prega a legalidade, a opinião pública. Eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi sobre o senhor, tem uma solução, pelo menos de encaminhamento para isso. Eu espero que seja o mais adequado e o melhor, sem dúvida nenhuma, até para poder valer a CLJR, porque que a gente não fique aqui com cara de bobo, defendendo certo, mas passando depois dificuldades para explicar. Às vezes o que é certo, em certos momentos, às vezes o que é errado, às vezes não, o que é errado, perante a opinião pública se torna o certo, e aí quando você depara com uma pessoa também que tem conhecimento de causa e que aprofunda nos detalhes das explicações, ela fala, gente, mas a Câmara aprova um projeto ilegal, inconstitucional, só que a imagem não é só minha, só do Brás, é a Câmara Municipal. E como o senhor tem pregado aí, desde os seus primeiras falas como presidente, de que vai colocar o que é o mais certo, o mais correto possível nessa casa, eu convido que nós vamos evoluir nessa questão. Muito obrigado. Vereador Lula. Presidente, colegas vereadores, assessores aqui da casa, assessores parlamentares, público presente, esse assunto levantado realmente é uma preocupação nossa. Quando foi colocado que, inclusive o exemplo mais recente, foi o projeto apresentado das 6 horas, desde a primeira colocação, a assessoria jurídica já havia manifestado que era um projeto inconstitucional e, infelizmente, nós sabemos que muitos companheiros aqui, é chato nós reconhecermos isso, mas devido à pressão colocada pelo autor do projeto, cederam, inclusive, está assinando juntamente com ele. E aí, às vezes, para alguns possa ter parecido uma forma de traição nossa, enquanto parlamentares, com o servidor público. Mas, além de conversar com o vereador Francisco Franciano, que é um conhecedor da área de leis, com o doutor Itamar, nosso assessor jurídico, e mesmo advogados fora da casa, a colocação é muito clara. Uma matéria de tamanha importância e com consequências as mais variadas sobre a vida do servidor, nós não poderíamos jamais ter dado continuidade na votação daquele projeto. E quando eu ainda não tive uma avaliação mais detalhada para ver essa possibilidade de estar cercando esse tipo de matéria já na CLJR, mas aí o doutor Francisco certamente vai poder estar ajudando a gente a viver esclarecendo, seria de repente uma das medidas mais cabíveis para evitar, como foi dito pelos que me antecederam, desgastes para essa casa. Inclusive, como nós temos aqui vários professores, o legislativo acaba sendo um ambiente, acaba sendo uma instituição de educação cidadã da nossa sociedade, do nosso povo. Se nós aqui, sabendo que uma matéria é inconstitucional, damos andamento na sua votação e até aprovamos, nós criamos vários problemas. Aí a possibilidade do veto da parte do Executivo, o retorno desse veto a ser apreciado por essa casa, e aí, muitas das vezes, a contradição. Votou-se e aprovou-se um projeto inconstitucional. Diante do veto do prefeito, nós vamos manter esse veto, nós vamos derrubar o veto, sendo mais coerentes com a legislação vigente, com a iniciativa que deve ser ou não do legislativo, e com, inclusive, com aquilo que foi manifestado no início dessa legislatura por vários dos companheiros. A necessidade nossa, enquanto representantes do povo, de estar resgatando a imagem do homem público. Então, fica aqui a minha manifestação em respaldo, em reconhecimento e somando forças com esse pensamento, de
E nós estamos trabalhando com a legalidade. Eu espero voltar a fala em outro momento da reunião para outras pontuações. Pede a palavra, senhor presidente. Quem quer falar? Vicente. Vicente, palavra. Senhor presidente, diante de todas essas atribuições que o senhor passou para as comissões, eu gostaria também que verificasse também a situação do céu azul, aquela situação da erosão do céu azul, que não foi citada. E aqui, vereador, se você me permite, é o seguinte, isso aqui foram coisas pontuais que a mesa vai determinar a comissão que faça. Mas o que eu quero é que as comissões façam isso efetivamente, né? Então, se surge na comissão se o senhor participa da comissão e surge essa necessidade, é para fazer. Caso o senhor não seja da comissão, sugira a comissão que faça, né? Nós vamos, e aí a minha proposta aqui é de realmente mudar a visão que a população tem do legislativo. É porque tem certas situações que não são divulgadas, né? A gente trazer aqui para a Câmara para estar promovendo a divulgação dos assuntos pertinentes à população, né? Que a população possa estar ciente do que está acontecendo, do que a Câmara está fazendo para estar cobrando do prefeito, né? Para mostrar o nosso trabalho, né? Cobrando do prefeito a situação. E quanto na fala do vereador Lindomar, quando ele disse que o vereador foi no barracão falar que quem votou contra ele a favor, não sei se ele estava falando da minha pessoa, mas se for, eu quero dizer que o que eu falei, eu não sei se é da minha pessoa, pode ter sido os vereadores. Eu convivo com os funcionários públicos todo dia e o que eu fiz foi relatar o que aconteceu, que não tem nada, não divulguei nada, só relatei o ocorrido, o que aconteceu. 4 vereadores faltaram, 1 esteve, tantos votaram a favor, 2 votaram contra. Eles me perguntaram quem votou contra, eu falei a verdade. Tá certo, nós temos certeza disso. Apenas para 2 direcionamentos, que é o seguinte, o primeiro é que aquilo que o vereador Lindomar disse, eu endosso, que foi extremamente complexo, foi uma votação que nos colocou em saia justa. O senhor particularmente assinou o projeto, é professor de Direito, também falou aqui quando sentava junto conosco, que passou saia justa, porque muitos lhe questionaram, porque senão um projeto que era sabido, ilegal e inconstitucional. Então eu acredito que esse ano desse mal, pelo menos, eu espero que a gente não morra, né? Que é esse uso pessoal político da Câmara. Nem vou deixar se eu morrer, nem se eu usar mais site. Pode ficar tranquilo. Veja bem, outra coisa, a questão dos tempos colocados pelas diligências, dada a quantidade de matérias que estão aqui colocadas, eu espero que a gente tenha uma flexibilidade. Na verdade, o tempo foi só desses aqui que já estão formalizados. Por favor, comissão. Os outros é só coisas que nós levantamos e vamos levantar muito mais, né? Eu fico extremamente satisfeito e feliz porque eu achei que hoje eu ia ter muito mais embates contra as minhas posições do que, na verdade, eu imagino que vou ter. Pelo contrário, antes mesmo tive apoio. Inclusive, recebendo a sugestão do meu colega Milton Roberto, para que as comissões, e um anseio antigo também do vereador Braz, para que as comissões de mérito se reúnam aqui na Câmara, em horário previamente agendado, com divulgação no site da Câmara. Até porque a minha proposta, enquanto presidente desse ano de 2015, é de nós tentarmos inverter o entendimento da população, que é contrário ao que diz a Constituição. Diz a nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, todo o poder emana do povo. Mas nós não temos exercido isso, não só em Paços de Minas, mas no nosso país como um todo. Nós temos sempre discutido as medidas que o governo tomou. E a nossa função é discutir e determinar as medidas que o governo vai tomar. E isso não está sendo feito em Paços de Minas. E não está sendo feito porque muitas das vezes não tem sido dada a oportunidade ou a importância que as comissões de mérito merecem. Eu ia falar no final, mas vou me antecipar e falar aqui da proposta de mudança no regimento. Era para o senhor estar recebendo hoje uma proposta de minha autoria de alteração do regimento interno. Não estão recebendo porque ela só não está formatada, mas ela está pronta. O nosso regimento é um regimento repetitivo, com 260 artigos, muitos desnecessários, porque já tem previsão tanto na Constituição, na Lei Orgânica, a Constituição do Estado e também na Constituição Federal,
que não há necessidade de estar repetindo aquilo que não seria matéria a ser tratada no nosso regimento. Por isso, fizemos uma alteração muito significativa no nosso regimento. E de todas, a mais significativa, no meu entendimento, é justamente as proposições consideradas inconstitucionais. Pela nova proposta, e isso será apresentado como proposta de resolução, de alteração do regimento, os senhores poderão analisar, vão emitir os pareceres das comissões, fazer emendas, enfim. É um início de discussão. Mas talvez a mais significativa seja justamente isso. O processo, o projeto que der entrada nessa casa, vai para a Comissão de Constituição, de Legislação, Justiça e Redação. Recebendo parecer contrário, ou seja, parecer pela inconstitucionalidade, a presidência vai determinar o arquivamento do processo, dando ao autor a oportunidade de apresentar um recurso fundamentado. A mesa vai analisar o recurso quanto à tempestividade, quanto aos argumentos, quanto às questões legais para recebimento desse recurso. Recebido o recurso vai ser levado ao plenário para decidir. Caso contrário, todos os inconstitucionais não irão mais à votação, segundo a proposta que eu estou fazendo. E aí nós temos outras medidas. O objetivo maior de se alterar o regimento interno, primeiro de dar maior destaque e oportunidade da participação popular e também para as comissões de mérito efetuarem estudos mais apurados sobre determinados assuntos, para que nós não sejamos submetidos aqui a situação que não nos interessa. Como, por exemplo, tem chegado a essa casa pedido para a declaração de utilidade pública de entidade, por todos os vereadores, inclusive eu. E aqui não quero fazer referência a esse vereador, aquele, a esse presidente, nada disso, absolutamente nada. É a minha postura como presidente durante esse ano de 2015. Simplesmente nós observamos os documentos, aprovamos, no mesmo dia quebramos o interstício, aprovamos de novo, sem que a esmagadora maioria das pessoas sequer conhece aquela entidade. Nós estamos dizendo que ela agora está apta a receber recurso público. Transferindo dinheiro para entidades, como foi o caso de CDL, Sindicato de Comércio e outro, sem que a comissão de mérito tenha feito um levantamento. Para onde vai esse dinheiro? Como vai ser gasto esse dinheiro? Quem deve nortear o voto do vereador no mérito das questões é a comissão de mérito, é o estudo que ela faz. Não pela opinião do vereador, se isso partiu do prefeito ou do colega, ou se é da caixa escolar da escola que eu trabalhei ou da que eu conheço. Se o senhor faz isso, eu deve informar todos os demais para nortear o posicionamento deles. Então, os principais mudanças: eleição e posse da mesa diretora, para evitar problemas que nós tivemos na eleição do ano de 2014, por questões de falta, de lacunas na lei e que podem gerar interpretações e até situações que foi a justiça e ontem nós pedimos a extinção do processo porque ele perdeu o objeto, era para discutir uma eleição que duraria um ano, o mandato acabou. Então tem um processo na justiça em nome dos vereadores, se o senhor consultar aquilo está lá, mas que na verdade não vai ter decisão nenhuma, não importa a decisão que ele tem. Aquilo que teria que ser discutido já foi liquidado. Então pedimos lá a extinção do processo, vamos ver se o juiz vai acatar. E também na posse. Eu havia pedido, quando fui eleito, que tomasse posse no mesmo ato. E não foi possível, nós marcamos dia 31, então nós vamos colocar no regimento que na última reunião ordinária do ano será feita a eleição da mesa diretora, imediatamente tomará posse para entrar em exercício a partir do dia 1º, ou seja, nós faremos um ato que vai haver uma necessidade da ocorrência de um fato, ou seja, o dia 1º de janeiro. Até o dia 1º o presidente faz, exerce o seu mandato, até o dia 31, e no dia 1º automaticamente o vereador tem que passar. Evidente que aqueles que por questões pessoais quiserem fazer uma solenidade, poderão combinar com o presidente, com o atual, com a nova mesa diretora e fazer isso com um fim de solenidade. Isso é só, eu quero lembrar aos senhores que trata-se somente de propostas de alterações que serão discutidas e emendadas e no final votadas por todos nós. As indicações. Nós tivemos no ano de 2014 901 indicações. No início do ano, e não sei até qual período, a Secretaria de Governo do Executivo pegava cada uma daquelas indicações
e protocolava e transformava em um processo. Nós tivemos 901 processos. Processos que na maioria das vezes, e aí atendendo até uma indicação do senhor Antônio Patriota, a quem eu cumprimento efusivamente, porque eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais presente nas reuniões da Câmara. Salvo um lapso de memória, não faltou a nenhuma delas. Participa e 1h da tarde os senhores podem chegar aqui, que ele já está sentadinho ali, esperando o início da reunião. Então, e ele me fez a sugestão de formar uma comissão para nós irmos saber quantas indicações são atendidas. E, na verdade, indicação é um ato do Legislativo que ele não tem nenhum efeito de imperatividade, não tem nenhum poder de mando. Nós estamos servindo como despachante da população e trazendo isso para ser votado aqui na Câmara. E aí eu digo despachante por quê? O correto seria o cidadão que quer um quebra-mola na sua porta ir na diretoria de trânsito e solicitar isso. O engenheiro de trânsito emitir um parecer se aquilo é tecnicamente viável ou inviável. Sendo inviável, isso nem vai a prefeito, isso vai para o arquivo, porque ele é o técnico responsável por isso. Havendo viabilidade técnica da instalação, aí vai para o prefeito decidir. Senão, nós servimos para quê? Por que a pessoa tem que vir no vereador pedir vaga de creche? Por que tem que pedir ponto de ônibus? Por que tem que pedir matabu? Nós não temos isso. E não existe na Constituição dizendo que isso é atribuição nossa. Se nós colocamos no orçamento, a nossa obrigação é exigir do Executivo que execute efetivamente o orçamento e satisfaça as necessidades da população dentro das suas disponibilidades financeiras. Então, eu estou sugerindo que, como em todas as outras casas legislativas, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais, Câmara das cidades maiores, não existe essa figura de indicação. O senhor quer indicar? Indica do seu gabinete, faça um ofício. Ah, meu assessor não sabe. Vai ter curso na Escola do Legislativo de fevereiro a dezembro, todos os meses. E a maioria dos assessores dos senhores serão obrigados a participar disso, para aprender a fazer ofício, para aprender a fazer indicação. E aí eu digo a facilidade, a melhoria que nós vamos ter nisso. O senhor quer que coloque um quebra-mola porque alguém pediu na porta de uma escola. Mas se o senhor faz uma indicação, a professora Edmir não pode fazer, o Lindomar não pode fazer. Por que não? Então o senhor faça no seu gabinete e cobra do assessor. O senhor vai correr atrás desse ofício aqui agora para eu responder a pessoa que me pediu, para saber que medida está sendo tomada. Porque sabe para onde vão essas indicações nossas no Executivo? E não digo nesse governo, não, em todas. Para o lixo. Para o lixo. Mas como agora está virando processo, não pode ir para o lixo, tem que ir para um arquivo. Arquivo de quê? Para guardar o quê? Que o vereador pediu para colocar uma lâmpada, trocar uma lâmpada que queimou, para instalar um ponto de ônibus, enfim. Então, a sugestão é que nós possamos transformar essas indicações em ofícios feitos pelos gabinetes. Eu adoto essa prática desde que também posso. Nunca apresentei uma indicação. Não quer dizer que eu nunca pedi nada ao prefeito, pelo contrário, já pedi muito. Só que eu faço ofício do meu gabinete solicitando isso, encaminhando aquela questão para ser discutida, encaminhando para o secretário. Não é? Então, essa é uma outra proposta, que talvez dê mais. A ideia de entrar no site da Câmara e ver que o vereador fez 1000 indicações, ele pode entrar lá e falar que fez 1000 ofícios, vai ser a mesma coisa. E o ofício vai ter mais efetividade. Você pode fazer uma indicação e pedir ao seu assessor, corre atrás disso. Quem dos senhores sabe aonde foram parar as indicações que foram feitas? Qual o número de processos que ele recebeu? Quem está cuidando disso? Se tem alguém olhando? E aí nós chegamos naquela situação, Duda, que o vereador, por ser amigo do secretário, tem uma ligação maior, pede o quebra-mola, ele corre lá e instala. Satisfaz o interesse daquela pessoa, mas às vezes, tecnicamente, não deveria ter sido instalado quebra-mola ali, porque atrapalha o transporte, enfim, por N motivos. Então, cada um faça suas indicações através de ofício, cada um cobra essas indicações do prefeito, né? E se quiser, alimente os sites também. As votações... Senhor presidente. Pois não. Você conheceu o nosso amigo Gil Maia? Da Serena, né? Sim, sim. Tá. Ele disse assim, quebra-mola é mandum de Pinguatuá. Exatamente. E sinal de gente mal educada. E a cidade tem muito quebra-mola porque o povo é mal educado, que não respeita a faixa. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho que a CUTMA pode abrir e discutir, é de parar na faixa de pedestre.
Tem solicitação de quebra-mola do Dr. Marculino. Imagine colocar quebra-mola do Dr. Marculino, onde é que nós vamos parar? Então, vamos mudar essa ideia. Nós vamos tentar mudar isso. E como eu disse, eu estou propondo isso aos senhores, e aí nós vamos colocar em votação no momento oportuno. Votação de projetos de denominação de logradouros. O ano passado nós demos nome a 82 ruas e praças e etc. Que em algumas reuniões nós tínhamos 11 projetos para serem votados, 9 era denominação de rua. Eu não conheço, não me lembro aqui, talvez a professora Edmê ou outros vereadores mais antigos possam me lembrar de alguma pessoa, algum vereador que indicou o nome de alguém para ser dado ao logradouro e que esse nome foi rejeitado pela Câmara. É até deselegante que isso aconteça. Se o vereador tem a competência para fazer, ele vai fazer o projeto vai entrar, vai para a Comissão de Legislação e Justiça, vai para as comissões de mérito, se for o caso, aprovado, aquilo é lei e vai à sanção, não vem ao plenário. Da mesma forma, moções de aplauso, moções de pesar, homenagens de título de cidadão, o que nós podemos fazer? A comissão aprovou, na reunião ordinária, nós vamos ler aquela proposição aprovada, para dizer, olha, por indicação do vereador Brás Paulo, cidadão tal, fulano de tal, foi agraciado com título de cidadão patência, aprovado pela Câmara, etc. Então, ou seja, com isso, eu tenho, a minha proposta é de nós não perdermos tempo discutindo coisas que não têm nenhuma imperatividade, que não têm força de lei, em que pese esses títulos todos serem concedidos por lei, mas leis que não há necessidade de discussão no plenário. Eu quero aqui, primeiro, os senhores já receberam as pautas, as reuniões, nós faremos, como manda o regimento, 4 reuniões mensais, a questão de quebra de interstícios de votações. Eu sei que todos os senhores sabem, mas não custa repetir. Quando eu quebro o interstício de votação em um projeto, eu estou automaticamente antecipando a reunião da semana que vem para esse momento. Ou seja, eu estou fazendo 2 reuniões nessa mesma reunião. Então, às vezes, se cria uma entidade, uma caixa escolar ou um nome de rua, alguém pede para quebrar o interstício. Significa dizer que com um projeto de tão pouca importância para o desenvolvimento do município, nós estamos anulando a reunião seguinte e trazendo ela para hoje. Então a quebra de interstício aqui vai ser a exceção da exceção. Até porque essa questão de urgência, urgente é aquilo que você não deu conta de fazer no tempo certo e quer que nós façamos agora, como os projetos que têm vindo para a Câmara do Prefeito chegando aqui meio-dia. Ontem me perguntaram na Procuradoria, até que dia eu posso mandar projeto? Você pode mandar projeto todo dia, toda hora, a Câmara está aberta, só protocolar ali. Agora, que dia que ele vai entrar, aí é outra situação. Não me venha com essa, isso é urgente, tem que ser votado hoje. Não, se chegou hoje, não vamos votar hoje. Definitivamente isso não vai acontecer. Quem conhece a máquina pública sabe que nada lá acontece de hoje para amanhã. Se de hoje para amanhã nós temos que fazer um pagamento, tem pelo menos 15 dias que esse pagamento está tramitando na prefeitura. Não pode chegar na hora H e jogar isso aqui nas nossas costas, como nós tivemos questões de CDL, associação de café e outras tantas, para depois ficarmos tomando bordoadas por aí. Então as comissões de mérito vão efetivamente trabalhar. Os senhores podem reparar que historicamente nós tivemos na Câmara, quando se quebra o interstício, suspende para o parecer de mérito. O parecer de mérito é uma caxiça. Mas o que é isso? Essa é a sua opinião sobre aquilo? E a opinião dos outros, qual que é? Então nós vamos discutir as coisas. Nós vamos inverter as coisas, como eu disse no início. Eu pretendo fazer com que nós possamos discutir aquilo que o prefeito vai fazer. E não ficar discutindo aquilo que ele fez. Porque se discutir o que ele fez, ele vai só apanhar. Fiscalização dos atos executivos pelas comissões, nós falamos, a pauta. Essa pauta de hoje não houve necessidade, porque não tínhamos projetos ainda. Mas a pauta vai ser uma pauta mais didática, explicando para cada um de vocês, especialmente da comunidade, do que realmente se trata e qual o objetivo daquele projeto, sem a emissão de opiniões pessoais. Altera o artigo tal da lei tal. Olha, essa lei diz isso, há uma proposta do vereador querendo passar para isso. Essa pauta está sendo enviada para
todas as entidades da sociedade civil organizada. Sindicatos, cooperativas, CDL, ACIPATOS, Sindicomércio, enfim, Conselho de Desenvolvimento. E aí peço aos vereadores que, caso tenham alguma entidade que os senhores queiram que recebam a pauta, que os senhores procurem o Zé Afonso ali no setor da divisão de comunicação, indicando a ele essa entidade, caso ela ainda não esteja lá, porque nós estamos pegando todas, mas sempre nos escapa alguma. A sociedade, e nesse e-mail da pauta, vai o e-mail de cada um dos senhores vereadores, dizendo, olha, se mandamos isso por Rotary, Lions, né, Lindomar, você participa. Estamos discutindo uma questão que o prefeito quer doar, transferir dinheiro para as campanhas lá do Lions, de cadeira de roda, ou de outras campanhas sociais que eles têm. Vocês querem discutir isso na entidade? Vocês querem mandar e-mail para os vereadores? Isso não quer dizer que nós vamos abrir a Câmara, a participação popular, de todo mundo falar o que quer falar dos outros. Isso aqui é a casa do povo, não é a casa da mãe Joana. É assim que nós vamos tratar as coisas, né? Inclusive nas questões administrativas, e já estamos tomando algumas medidas com essa finalidade. Então, todas as entidades vão ter oportunidade de participar. E para que isso aconteça, as reuniões das comissões de mérito deverão acontecer no plenário, com agendamento prévio, e também nós vamos enviar esse agendamento, essa reunião, para as entidades, para que elas possam vir aqui, dar sua opinião sobre aquele assunto, dizer o que vão fazer com o dinheiro, para nós não ficarmos recebendo processos, né, do Ministério Público. Ah, mas deram dinheiro para o CDL, comprou casinha, comprou apartamento. Olha, nós autorizamos o Executivo a transferir. Agora, o que eles vão fazer com o dinheiro? Eles apresentaram um plano de trabalho ao Executivo e cabe a ele fiscalizar. E quando isso chegar ao nosso conhecimento, vai acontecer o que aconteceu aqui hoje, passando para o presidente da Comissão de Fiscalização, Comissão de Saúde e tantas outras, né? Na área administrativa, e aqui eu quero até de antemão dizer que, até por ser minha praia, por viver isso, por trabalhar nisso, por dar aula nisso, cada um que é presidente coloca, né, as suas condições de trabalho. E eu percebi que aqui na Câmara não existe protocolo das coisas, não existe documentação das coisas. Então alguém vem aqui e fala, vou entregar isso aqui no presidente, a moça carimba recebido. Não. Você vai protocolar isso, vai ser autuado no processo e nós vamos dar andamento nisso. E isso vai ter que ter uma resposta, uma solução final. É para servidor pedir quinquênio, é para servidor ligar para os recursos humanos e dizer, olha, nomeia o fulano. Não, como eu disse, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Um ofício protocolado, com deferimento do presidente, com ordem para que o recursos humanos faça as coisas e documente isso. Documento de servidor é importantíssimo a guarda deles, porque o servidor começa a trabalhar hoje, como eu estou vendo aqui, meninos jovens começando a carreira deles, daqui 35 anos eles vão se aposentar. E muitas vezes eles vão lembrar, comecei lá na Câmara, tem algum papel? Não, fazer pelo telefone. Então, tudo aqui será protocolado. Tudo, sem exceção, vai ser protocolado e vai ter um processo, né? Está aí o representante da nossa empresa de software, né, da Câmara, que está aqui justamente treinando os servidores com essa finalidade do protocolo. Uma outra coisa, e aí eu peço mil desculpas ao vereador Cabo Batista e à vereadora Edmir, mas segundo informações, se eu estiver errado, os senhores me corrijam, a pedido do Cabo Batista, o prefeito cedeu um carro para o município. E eu decidi que eu vou devolver esse carro. Eu vou devolver por quê? Nós não temos motorista na Câmara. Nós vamos ter que concursar um. Porque nós não vamos ficar aqui batendo no prefeito que não faz concurso, nós não vamos fazer. Então nós teremos que abrir um concurso para motorista. Um motorista na Câmara, ele ficará à toa de 8 horas que ele vai trabalhar por dia, ele vai ficar à toa 7 horas e 59 minutos, que esse minuto ele vai bater ponto. Eu não vou usar o carro. Eu não vou emprestar o carro para o vereador dirigir. Até para o bem de todos os senhores. Vocês imaginem eu prestar o carro lá para o Cabo Batista e para o Bom Sucesso. Qualquer lugar dessas praças de distrito que você para, tem um boteco. O carro vai estar lá na frente, o vereador está lá dentro conversando, e a língua ferina batendo que o sujeito está lá bebendo. Então, se estraga esse carro, nós temos que pagar. O carro de 2006 tem 326 mil quilômetros rodados. Eu conversei com o próprio taquímetro. Ele falou, olha, Francisco,
A única pessoa que dirigiu esse carro foi eu. Por isso ele está aguentando tanto tempo. Agora, se colocar na mão de um motorista ou de várias pessoas, esse carro não vai aguentar chegar a 400 mil km, ele vai fundir o motor. O farol já está totalmente opaco, teria que ser trocado, né? Tem que ser trocado. Vai aumentar a nossa despesa e eu acho que vai criar problema para nós. Eu fiz um levantamento de quantas vezes nós precisamos de carro durante o ano passado. Ninguém soube me dizer quantas vezes nós precisamos. O vereador vai viajar? Tem a diária, pega o carro dele e viaja, né? Ou viaja de ônibus, ou viaja de avião, enfim. Nós podemos mexer nisso? Podemos mexer. Mas eu acho que o carro ele vai trazer muito mais transtorno para os vereadores se utilizarem do que solução. E aí, qual é a solução que eu dei para esse caso das necessidades da Câmara? Eu solicitei ao pessoal de compras que oficiasse o município para informar todos os taxistas que têm permissão regular, ou seja, que estão de acordo com a lei. Todos serão convidados a oferecer uma proposta para a Câmara de desconto no preço do taxímetro. Então, o que oferecer o maior desconto, nós vamos credenciar. Precisou? O diretor administrativo solicita, faz a requisição, no final do mês ele emite a nota, nós pagamos o motorista e nesse mês de janeiro nós não necessitamos de carro. Em que pese nós estamos em recesso, eu estive aqui, se não todos os dias, quase todos os dias eu venho à Câmara. E todos os dias de manhã eu vou dar expediente aqui na Câmara. Todo dia eu estou aqui para olhar essas coisas. Não é? Então eu acho que nós podemos solucionar essa questão do carro com esse credenciamento de táxi. E se for o caso, nós decidimos até comprar um carro. Mas vamos comprar um carro, né? Porque realmente eu acho que esse carro vai trazer mais problema do que solução para todos nós. E eu ia até, professor, sugerir um projeto de resolução para nós doarmos para uma entidade dessa que leva pessoas com câncer para fazer tratamento fora do domicílio, etc. Mas o termo de doação vem dizendo que é inalienável, eu não posso. Então eu vou devolver o executivo sugerindo que faça doação para uma dessas entidades que precisa do carro, enfim, estão prestando serviços que são de natureza pública. Né? As reuniões solenes que nós faremos, nós temos, salvo engano, 7 já nesse ano, né? De título cidadão e todas aquelas que nós já temos aqui marcadas. Eu conversei com o secretário de Cultura, o Fábio Amaro, e vou solicitar dele o teatro nas datas que nós já vamos marcar agora, de todas as reuniões solenes. E faremos todas no Teatro Municipal. E aí nós falamos, nós temos problema de sono, não temos toalha, nós vamos contratar gente para montar a mesa, colocar a toalha, colocar arranjo, colocar o som. E filmar. Filmar eu vou treinar o Guilherme ali da comunicação, que eu transferi para lá, estudante de comunicação, ele vai aprendendo e vai fazendo isso. E outra, nós temos servidores efetivos. Que nós já temos uma efetiva na tesouraria, temos uma efetiva que nós colocaremos no recursos humanos, porque se uma pessoa sai de férias, às vezes para aquele setor. E outra, quem é simplesmente comissionado pode ser exonerado a qualquer momento, o efetivo não. Então nós precisamos que as pessoas, os servidores que são efetivos da casa, é que cuidem da casa. Porque entra vereador, entra presidente, sai vereador, e a Câmara vai funcionar sem nenhum problema. Né? Então eu pretendo fazer todas aquelas que forem possíveis no teatro, e é mais cômodo, né, e melhor para todos nós. E a Escola do Legislativo, que eu também quero dar um grande incentivo a eles, para oferecer curso para os assessores. A Câmara disponibiliza profissionais aqui em várias áreas que poderão auxiliar os gabinetes de vocês. Mas o assessor vai vir aqui, o assessor vai participar efetivamente disso. Não é legal, faz um ofício para mim. Não, faz o ofício você e traz para mim corrigir. A pessoa, nós temos a revisora, nós temos quem faz aqui, né, quem ajuda, quem ensina, mas nós vamos ensinar. E eu acho que isso vai ser bom para os assessores também. Que eles irão aprender e poderão utilizar isso em outros serviços que eles têm. Tá? Eu acho que é isso aí, eu não quero assustar vocês não, mas a ideia do regimento que vocês estão falando, eu vou transferir para vocês e espero que depois de discussões e emendas nós possamos aprovar. A palavra ao vereador Carlito. Senhor presidente, gostaria de antemão te cumprimentar pelas suas ideias, suas mudanças. Eu que estou aqui há vários anos, cansei de ouvir a palavra plenária sobre ela.
cansei de ouvir isso, achava uma palavra soberana, mas só porque ele era usado, a soberania era usada para sentir, dependendo do interesse. Então eu sempre me preocupava com isso, não era soberano, não foi em votação pela soberana. Então eu achava isso uma desvalorização muito grande das comissões. As pessoas debruçavam nesse projeto, estudavam os projetos, davam parecer, usavam o assessor jurídico, de repente chegava aqui, não, vai plenário soberano. Então para que comissão? Para que? Então, isso realmente isso me preocupava muito e essa mudança deveria já ter acontecido há muito tempo, e esse projeto deveria ser analisado e realmente se chegou à conclusão que é funcional, esse projeto jamais poderia ir em plenário. Então, eu acho que veio a hora, senhor presidente. Eu acho que todo mundo vai acatar, todo mundo vai estar de acordo. E a gente tem mesmo que progredir, parar com esse negócio de talvez usar o mesmo, usar o interesse de acordo com a necessidade. Eu acho que não, acho que ninguém tem que seguir a legalidade. Isso aí é importante. Parabéns, eu acho que estou no caminho certo. Obrigado. Dando seguimento à nossa reunião, nós temos 3 vetos, né, do Executivo a projetos de leis aprovados aqui, o veto 1226, 1229 e 1234, que se tratam de denominações de logradouros. E aí eu quero, inclusive, dar um aviso aos senhores vereadores. Quando eu assumi, nós já tínhamos ali algumas ruas que os vereadores trouxeram e pediram ao Baltazar que fizesse os projetos. Eu dei sequência a esses projetos, mas a partir do dia 1º de janeiro, todas as ruas que chegarem aqui e não tiverem passado pelo sorteio, o projeto não vai tramitar e a rua vai ser sorteada da forma que nós combinamos no início. Vamos deixar de esperteza. Não tem nada aqui lá no prefeito buscar rua, não tem nada aqui atrás de mapa, não tem nada aqui atrás de catálogo, absolutamente nada disso. Qualquer vereador que apresentar o nome de um logradouro público e que ele não tiver sido submetido ao sorteio, esse projeto não vai tramitar até que seja sorteado. Esses 3 vetos são por conta de logradouros que o município, o executivo, informou que não tinham denominação. Os vereadores, inclusive, eu acho que o Tonhão, o Otaviano, né, acho que aconteceu isso, foi com vocês, não? Que o Itamar, o Lázaro e o Tonhão. Ou seja, o vereador denomina um logrador, comunica a família que está prestando aquela homenagem e vem um veto do executivo dizendo, não, essa rua eu te dei por engano, ela já tem nome. Ora, isso é uma brincadeira, senhor presidente. Não está dando conta de dar nome de rua? Aí pode fechar. Aí pode fechar. Então é o seguinte, isso vai vir para a presidência. Nós vamos pedir à diretoria adjunta, né, legislativa, que confirme isso, vamos proceder ao sorteio. Nós temos alguns projetos de rua que tramitarão para a próxima reunião, que são em substituição a esses que vieram errados, né, que inclusive tem um do David Bala, tem do Tonhão, que nós já conversamos sobre isso. Então é o seguinte, não há nenhuma regra sobre essa questão de rua. O vereador foi lá, pediu o nome, pediu a rua e colocou o nome. Mas nós todos aqui, do primeiro ano de mandato do Otaviano, né, dessa legislatura, nós nos reunimos todos e combinamos isso. Então, se será sorteado, vai ser sorteado. Nós fizemos um acordo até que esse acordo seja quebrado. Isso não vai acontecer mais. No caso aqui do David, só um minuto, Lázaro. No caso do veto, do caso do David Bala, deram uma rua para ele que não existia. Aí vem aqui, a Praça B, localizada entre as quadras 55, 56 e 57 do setor 03 do bairro Altos Caiçaras, deverá ser denominada de Praça Arthur Donâncio. E a Lei 6930, de 18 de junho de 2014, que denominava a Rua 12B no bairro Residencial Sorriso com essa nomenclatura, deverá ser revogada. O prefeito deve estar sonhando que nós vamos apresentar um projeto de lei revogando o nome de rua. O projeto de revogação vai vir de lá para cá. E foi ele que indicou errado. A não ser que o David, que é o autor do projeto, queira fazer uma lei revogando o nome que ele deu a uma pessoa na rua e dando uma outra praça em contrapartida a isso. Ou seja, uma compensação que não tem necessidade. E isso é o quê?
às vezes, as pessoas que querem a rua, quem informa equivocadamente, né? Nós já tivemos outras situações dessa aqui, então, quer dizer, não tem rua. Mas quando acontece isso, traz uma rua para substituir. Mas inventar nome de rua é o fim do fim. Isso nós não podemos fazer mais. Não é? E para isso depende também da nossa participação e não só do Executivo. E para a apreciação e edição de pareceres desses vetos, eu nomeei uma comissão especial composta pelos vereadores, pode ser Lindomar, Brás Paulo e professor Edmir, tudo bem? Nos vetos das ruas, porque os outros são autores. E nós temos ainda um veto parcial à proposição de lei 231 de 2014, que trata daquele projeto dos agentes comunitários de saúde. E eu nomeei uma comissão especial para apreciação desse veto, composta pelo vereador Lázaro Borges, pelo vereador Quiguinho e pelo vereador David Bala. Essas comissões emitirão pareceres aos vetos para a próxima reunião do dia 29. Declaração do ordem do dia. Veto às comissões especiais e projetam que tramitam na casa as comissões permanentes, ora compostas. Antes mesmo da comunicação, eu vou colocar a ata da reunião anterior pedindo a dispensa de sua leitura sobre apreciação e aprovação dos senhores vereadores. Se alguém quiser fazer alguma retificação na ata, esse é o momento oportuno. Todos de acordo? Aprovada a ata da reunião anterior, abro agora o momento das comunicações, concedendo a palavra ao vereador Lázaro Borges, que já havia pedido. Senhor presidente, parabéns pelas mudanças. E essa casa, eu acredito que precisava de passar por essa mudança. Mas eu queria só comunicar que essa rua aqui, para que senão as pessoas já têm fama de ir lá buscar isso aí e tudo lá, isso aqui foi pelo sorteio. Não foi que eu fui lá buscar. Então essa rua foi tão premiada como as outras que eu fui premiado nesse aqui. Então só para comunicar, deixar claro que essa aqui eu não busquei no escritor de cadastro, foi no sorteio e fui premiado com ela. Então se fosse um prêmio da uma liga ou alguma coisa, eu não tinha sido premiado. Olha, eu quero dizer aos senhores todos o seguinte, com todo o respeito e carinho que eu tenho por cada um. Tudo que eu falar genericamente eu estou falando para todos. Tudo que eu tiver que falar para um, eu vou falar o nome dele e olhar na bolinha do olho dele, como diz a minha querida doutora Elvira. Está aberta o momento das comunicações. Senhor presidente, quanto ao carro que o senhor irá fazer a devolução, eu gostaria que o senhor não fizesse a sugestão de doar para uma entidade. Fala para o prefeito para que ele deixe esse carro na prefeitura, porque lá tem vários setores que tem pessoal atuando, precisando de trabalhar e não tem carro, ok? Peço a palavra. Bom, primeiro o assunto do carro muito me entristece, porque cada um tem uma opinião. Eu acho assim que seria um grande ganho para a Câmara, uma vez que a gente trabalha fora da cidade, em vários locais, zona rural, e buscando recursos, viajando. Eu achava que seria um grande ganho. Fiquei muito feliz com essa doação e fico muito triste com a devolução. Mas você é o presidente, você que decide. Bom, outra, eu gostaria de fazer uma comunicação agora muito alegre. Essa é muito feliz, porque tem, desde 2012, que eu estou lutando para trazer os recursos que foram já empenhados para as coberturas das quadras de vários bairros da cidade e demorou demais. Mas graças a Deus, agora os recursos estão aí, as licitações foram feitas, a Sumonte ganhou, o Antônio Andrade arrumou recurso para a cobertura das quadras do bairro Sebastião Amorim, do bairro Jardim Panorâmico, do bairro Cristo Redentor, todos assim atendendo as solicitações minhas que eu considero de grande importância, e também do bairro Jardim Aquários, que vai ser um recapeamento, ou recapeamento não, uma complementação, uma reforma da quadra, e não tão totalmente beneficiada como serão essas outras. Eu quero que de público,
falar dessa grande alegria, porque já cobri com o recurso do Antônio Andrade, a quadra do Gramado, a quadra do Boa Vista, a quadra do Pilar, e fico feliz, porque como educadora, eu acho que nós temos que canalizar o nosso jovem para o esporte, e no aquecimento global que estamos vivendo, nós temos que dar oportunidade. E eu já estou fazendo um trabalho preventivo no câncer de pele. Fico feliz, muito alegre e gostaria de comunicar essa grande alegria. Obrigado. Parabéns, professora Edmê, que nós sabemos, né, do bom relacionamento que não só a senhora, mas a maioria dos vereadores aqui, ó, totalidade, guardam com o ex-deputado atual vice-governador Antônio Andrade, ressaltar a ajuda que ele tem dado à nossa cidade, e dizer que a Câmara de Vereadores de Presidente Olegário, se os senhores tiverem oportunidade de participar de uma reunião, eu fui assessor jurídico lá por 4 anos, em todas as reuniões, sem exceção, todas as reuniões tem comunicado de vereador, como esse que a professora Edmê fez, de indicação de verbas, consegue. Uma verbinha aqui, um carrinho ali, uma ambulância, né, um portão, enfim. E isso é porque eles tiveram a preocupação de aprender a fazer os projetos. E um dos cursos que eu pretendo que a Escola do Legislativo faça para os assessores dos senhores é a elaboração de projetos. O governo federal tem dinheiro que os senhores não imaginam o tanto, de chegar a ponto de não saber o que fazer dele. Muitas vezes até distribuir para a Petrobras para a turma levar para casa, de tanto dinheiro que tem ali. Mas a gente não consegue esse dinheiro por falta de elaboração de projetos, e todas as vezes, e aqui se nós pegarmos o Otaviano e o Lindomar, que constantemente entrevistam, né, pessoas do governo, políticos, a reclamação é sempre a mesma. Não tem projeto. Faltou projeto. Faltou projeto. Não é? O deputado sempre falou, não tem projeto. Se fizer o projeto, tem dinheiro. Então, nós faremos isso, tentaremos, né, ajudar na medida do possível nesse sentido. E não havendo mais... desculpa, vereador. Fala, vereador Duda. Desculpa, o Tonhão tinha pedido a palavra, só... presidente. Eu queria só registrar aqui, presidente, que ontem ficou acertado o ônibus da Pássaro Branco, Rota 9, passará a percorrer dia 1º, vindo agora do bairro Barreiro. Falta colocar apenas 2 pontos de ônibus. A empresa Pássaro Branco já me deu ok. E o prefeito ontem estive com ele, está tudo ok. Então, era problema de uma árvore. Com 1 ano para cortar a árvore, ela foi cortada antes de ontem, uma pequena árvore lá. E eu devo ter gastado quase 2 milhões de moto durante o ano cobrando isso do prefeito. Tá? E por notícia ontem ele me chamou até seu gabinete, né? E outra coisa que eu quero falar com o senhor presidente é que compra o tempo do orador aqui. E você não precisa ter dúvida, não? Porque eu acho que é um exagero falar ali 50, 1 hora, isso aí é muito cansativo. Se marcar 25, vamos para os 25, corta o microfone, né? Porque tem gente que gosta mais de microfone, entendeu? Que gosta assim, eu procuro. Esse pessoal das rádios, os 3 aqui, ó. Eu procuro falar o mínimo que puder na Câmara, porque eu não gosto muito de ocupar microfone. Eu tenho medo de microfone, porque microfone é uma arma, né? Uma arma perigosa. Mas eu acho que tinha que cumprir esse horário aqui. Eu ando muito aí, eu sou um cara, talvez vereador, nem um ando igual eu ando nessa parte de Minas. Tá? E o pessoal reclama demais quando a pessoa fica de mais de 30 minutos. Entendeu? Daí tem um senhor de idade fala, nossa, mas é que a cara nem gosta mais de microfone, fica falando. Quando tem esses oradores que entram o tempo adentro aí, isso aí dá um cochilo na gente aqui. Então, o que eu peço ao senhor é isso aí, que compra o horário aqui na Câmara, porque é muito cansativo. O vereador Tonhão, você está parte aí, vereador? Pois não. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, inclusive, para incluir também que o que mais desgasta aqui é tribuna livre. Tribuna livre também é limitada, mas o nosso professor Jadiel com certeza vai limitar isso. Mas não é só orador, isso a tribuna também era muito desgastante. Olha, dentro daquelas propostas de mudança no regimento,
E aí eu vou já de antemão pedir desculpa aos senhores, porque muitas vezes, muita gente vai sair daqui magoada comigo, porque vai pedir uma coisa que não vai levar. Né? E aí é o seguinte, o vereador solicitando uma coisa, ele tem direito, doa quem doer, ele vai levar. Ele não tendo direito, pode espernear que ele também não vai levar. Né? A ideia é essa. Exemplo disso são os pedidos de vista. Ah, mas eu quero vista do projeto. Está com vista. Ah, mas é importante. Ele pediu vista, então se dirija a ele para ele devolver. Se não devolver, tem um prazo regimental, aquele prazo ele devolve, isso é um problema que cabe ao vereador. A questão do orador inscrito, nós vamos aceitar um por reunião, né? E o vereador vai falar no início da reunião. Como diz o regimento, 15 podendo ser prorrogado por mais 10. Deu os 15, nós vamos avisar que venceu o prazo. Deu os 10, nós vamos pedir para parar. Não parou, nós vamos desligar o som. Se brigar, a gente vai chamar a polícia. Essa questão, viu, Antônio, nós vamos cumprir rigorosamente o que está no regimento. As tribunas livres, eu pretendo permitir a participação de uma tribuna livre. E sempre ao final das reuniões. E por que ao final? Nós devemos transmitir para a população a discussão dos problemas da nossa cidade. E não de problemas pontuais de determinada categoria, ou de empresa, ou de quem quer que seja. Quando alguém da comunidade quer se pronunciar numa tribuna livre, ele não quer se pronunciar para a população. Ele quer se pronunciar para os vereadores que estão aqui. Então, não há nenhuma necessidade. Até porque, ao contrário do que muitos pediram para aumentar o tempo de transmissão, acreditamos que é um conhecedor. Uma das avaliações é quando dá a função a alguém que precisa ser preparado e ter vontade de fazer. Eu acredito que nos faltam os dois itens para o nosso presidente. Então, acreditamos sim que vai acontecer mudanças, serão positivas. Na composição das comissões, né, e na descrição das funções das mesmas, teve aqui na Comissão de Cultura e Esporte que falou da necessidade de participar da conferência, senhor presidente, participar da conferência municipal. E nós temos outras conferências importantes que acontecem, uma delas é na saúde, e que vejo que é de fundamental importância que os membros desta comissão participem. Então, em cada comissão específica, havendo a realização desta conferência municipal, que os membros da comissão se responsabilizem para participar. Porque é um fórum onde a comunidade vai estar levando todos os assuntos, todos os problemas relativos à pasta, para serem conversados, para serem discutidos e tentar buscar os melhores encaminhamentos. Então a conferência é um fórum privilegiado para essa discussão, um momento importantíssimo para as comissões que estarem participando. Então fica aqui a sugestão, não sei se é necessário colocar nas atribuições, mas fica aqui essa sugestão. Já respondendo isso que o senhor está solicitando, vereador, eu peço ao pessoal da assessoria jurídica que depois procure o senhor e pegue isso por escrito e no novo regimento, na proposta, já coloque essas atribuições como uma forma obrigacional. Ok, ainda dentro das mudanças, que já referente ao regimento interno, nós havíamos conversado no início da legislatura na necessidade de fazer algumas intervenções no regimento interno. E uma delas é com relação às manifestações. É interessante que até não sei qual que é o tratamento que o presidente vai estar dando neste ano, mas o regimento fala que não pode haver manifestação por quem está aqui acompanhando no plenário. E que essa comunicação fosse feita antes de começarem as colocações e não depois que o pessoal já manifestou 10, 20 vezes. Então, é uma correção que de repente, não sei se é simplesmente a forma de condução do presidente, ou se
precisa estar registrado em algum lugar. Ainda com relação ao regimento, e essas manifestações, se quem está aqui no plenário não pode manifestar, que ninguém também esteja no uso da palavra, seja vereador, seja quem estiver usando a palavra aqui na tribuna, também faça qualquer ofensa, porque nós assistimos muitas ofensas a pessoas que estão no plenário e não podem fazer resposta. Então, eu não sei se cabe uma correção, uma mudança no regimento, mas se nós pudéssemos estar considerando essa possibilidade. Olha, se o cidadão que está aqui não pode se defender, eu não posso agredi-lo verbalmente de que forma seja. Então, isso ficasse registrado. Tá? Com relação à representação da Câmara das formaturas do Unipan, eu estive lá na última formatura deste período, que aconteceu na segunda-feira, para os cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia. É um momento importante para a vida da nossa comunidade, é uma importância do Unipan, não só para Patos, mas regionalmente, é um momento importante para muita gente, e aí a nossa participação lá, nós vimos que também valeu a pena. Com relação a esse início, né, nós tivemos aí um processo mais tranquilo de definição da mesa, foi uma conversa que aconteceu previamente entre os vereadores tidos como da base do prefeito. Nós conversamos bastante as possibilidades, democraticamente, se a turma da situação na Câmara quiser ficar os 4 anos, vai ficar, e nós buscamos aí criar um ambiente mais harmonioso para que as ações aqui possam ser melhor encaminhadas também. E nesse sentido, eu aprendi, eu fui funcionário da CEMIG por 35 anos, e além da CEMIG, participei de vários outros movimentos comunitários, sindicais. Por onde eu passei, eu aprendi que a harmonização do ambiente é super necessária para que haja produção, para que haja ganho, para que a gente consiga render mais o nosso trabalho. E aqui na Câmara vejo que não é diferente. Se nós tivermos um ambiente o mais harmonioso possível, eu acredito que nós vamos conseguir produzir mais também. E é o que a sociedade, é o que o cidadão patense espera de cada vereador que está aqui. Então, fico feliz que a gente tenha conseguido isso, que os companheiros tenham entendido essa possibilidade. E fiquei mais feliz ainda por receber agora no início do ano uma mensagem do Papa Francisco, onde ele fala que não há futuro sem paz. Então é compromisso nosso, enquanto pessoas de bem, enquanto representantes da sociedade patense, estarmos harmonizando esse ambiente, tentando criar um clima de paz, para que a gente possa render o máximo possível e nós possamos dar a resposta esperada por quem nos elegeu. Com relação à escola do Legislativo, nós tivemos algumas formações até o ano passado, são importantes. Quando o vereador Francisco fala que são cursos necessários para assessoria, eu vejo que são necessários para assessoria, mas para nós vereadores também. Então, que a gente tenha a humildade de reconhecer a necessidade de aprender mais, para que nós possamos melhorar o nosso trabalho como parlamentares e possamos aproveitar bem esses momentos. Nesse sentido, presidente, eu gostaria de estar trazendo aqui uma sugestão que direto chega através dos nossos e-mails, convite para participar de encontros de formação, encontro para vereadores fora de Belo Horizonte, em Brasília e em outros locais, e que muitas das vezes nós temos dificuldade de estar participando pela dificuldade de nos ausentarmos aqui da nossa cidade, dos nossos trabalhos em Patos de Minas. Um dos que chegou mais recentemente é uma proposta que vai estar acontecendo em Belo Horizonte sobre a reforma política. Até por ser um assunto de suma importância para todos nós, um assunto que foi bastante colocado na última campanha, acredito que por praticamente todos os candidatos a presidente, a governador do estado ou em outras funções, que de repente essa casa pudesse estar promovendo essa formação. E aí entra aqui o outro ponto desse item que eu notei, que é a formação daquela associação de vereadores da região. Ao invés de nós deslocarmos para esse tipo de atividade, Brasília, Belo Horizonte e outros centros, essa associação poderia estar trazendo esse tipo de formação através da Escola Legislativa, em parceria com essa associação, e colocar à disposição da região, que facilitaria a vida de todo mundo. Eu agradeço a participação, muito obrigado. Eu agradeço as sugestões, acolho a sugestão, vou colocar como no roteiro da reunião o lembrete das questões das manifestações. E quanto à questão dos vereadores que têm a palavra,
se dirigir às pessoas de forma ofensiva ou até deseducada e deselegante, é uma coisa que a mesa pode até chamar a atenção, mas não tem como impedir. E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não pode dar a palavra às pessoas que estão ali participando, em face da imunidade, né, de palavras que tem o vereador. Mas, de toda sorte, toda vez que isso acontecer, eu me comprometo a chamar a atenção dessas pessoas. Senhor presidente, desculpa aí, tem um último item aqui que é importante, que passa batido. A questão da minha participação como líder do prefeito aqui nessa casa foi uma decisão que não foi fácil de tomar ao assumir, porém assumi com o objetivo de estar contribuindo com o executivo, mesmo que alguns tenham questionado a postura do líder durante 2 anos. E quem representa a orientação de quem solicitou a representação. E nesse sentido, a orientação, o que foi solicitado pelo prefeito, para nós evitarmos alimentar debates que não iam gerar muito produto positivo nessa casa. Então, daí, talvez, o motivo do nosso silêncio em muitos momentos, mas como líder, estive com o prefeito em várias ações, tentando dar resposta para questões da nossa cidade, e muitas dessas nossas movimentações começam a surtir efeito. É o que o prefeito falava, nós vamos responder com resultado de trabalho. Nesse sentido, estive com ele por várias oportunidades no governo federal, no governo do estado, e os resultados começam a aparecer. Nós estamos aí com o início da construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida, a primeira etapa, próximo à estação de tratamento da Copasa. Temos aí 2 obras grandes de asfalto, da estrada do Sumaré e da Serrinha acontecendo, e várias outras obras menores, mas não de menor importância acontecendo. É aquilo que ele falou. Vamos dar resposta com trabalho. Acredito que tentei corresponder ao que foi solicitado da parte dele e gostaria de desejar ao vereador Itamar êxito aí, agora como um novo líder do prefeito nessa casa. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria então de retornar ao Duda, que ficou 2 anos como líder do senhor prefeito nessa casa e o comportamento dele foi, eu achei, de grande valia, porque na realidade tem hora que algum colega fala alguma coisa, ofende e tal, ele sempre ficou na dele. E eu, com essa experiência de 2 anos que ele ficou, eu estou ao lado dele aqui, que acompanha isso, e pelo convite do prefeito, eu achei por bem, de até o conhecimento que eu tenho com o senhor prefeito, e achei ruim, e no mesmo tempo também senti feliz de ter confiado na minha pessoa como líder do governo e nessa casa. Eu gostaria de repassar para cada um colega vereador meu, e sem dúvida nenhuma, a crítica continua, ela é válida, a discussão continua, talvez até foge de linha, mas vou ficar na minha, quero ser o elo a cada um vereador, quero fazer essa ponte ao senhor prefeito de forma muito construtiva. Vou ficar mais na minha, eu aprendi com o vereador Zé Lucino, e com certeza eu quero pedir a Deus para iluminar a mesa, principalmente a Vossa Excelência, presidente, que eu gostei aí de novos projetos, coisas que depois a gente vai fazer. Vossa Excelência vai passar para o vereador Carlitos, que o plenário é soberano, mas de antemão de todos que você me passou, eu posso já estar preparado. E eu gostaria de retornar aqui, senhor presidente, a inauguração de um grande projeto daquela região nossa de Caíras, que foi em 18 de fevereiro, teve um recesso e de antemão não tive acesso, não participei mais de nenhuma reunião. E gostaria de agradecer a presença de indústrias, autoridades que teve, participação da região, comunidade, participação, toda a região que teve lá participando dessa inauguração com a gente lá. Mas eu gostaria de agradecer algumas pessoas aqui que fez parte. Nós tivemos lá 4 vereadores que marcou presença, que foi o vereador David Bala, o Lindomar Tavares, o Valdir Reis e o Carlos Batista. Mas também agradecer a não presença de vocês, porque nessa data do dia 18 foi inaugurada, teve uma reunião daqui, inclusive eu tinha certeza que vários vereadores teriam vontade de ir, mas por esse motivo não marcou presença. Mas tivemos a presença também do prefeito Pedro Lucas, com a sua primeira-dama, o vice-prefeito Sandro Anjo também com a sua primeira-dama, os ex-prefeitos
prefeito Emílio Alves Nascimento, ex-secretário da Agricultura. Tivemos também o ex-prefeito Dário Pereira da Fonseca, repetimos com todas as suas famílias. A presença também dos ex-vereadores Humberto da Silva, Walter Carneiro de Lima. Tivemos a ex-vereadora Nova Mota, que foi uma grande mentora do projeto. E aí, mais a presença do Estado com o senador Arlindo Porto, também foi ex-vice da CEMIG. Presença nessa inauguração e pela sua divulgação. E a Rádio PUC de Patos de Minas, em todos os seus programas, inclusive nas FMs, em nome do Roberto Bastos, do Varírio, de Lima e Otaviano, a gente agradece essa divulgação. E é só isso, presidente. E na próxima inauguração, se Deus quiser, gostaria de não marcar em reunião daqui, para que a Vossa Excelência tomasse uma canjibina lá comigo também. Põe na ata que a gente... Obrigado. Por favor. Senhor presidente. A palavra para a Paulo. Tá certo. Então, apenas para dizer o seguinte, que principalmente em 2013, a Escola do Legislativo teve uma parceria bacana com alguns alunos, estudantes, escolas aqui da nossa cidade, inclusive oportunizou que nós tivéssemos quase que um pequeno fórum, né, um seminário aqui, o doutor Itamar usou da palavra, eu tive a oportunidade, o professor Marcos Rassi, e que nesse 2015, mesmo já com esse pessoal tão empenhado e com tanto trabalho, que nós pudéssemos ter a abertura que a Escola do Legislativo pudesse ser parceira daquelas instituições, escolas, sejam públicas ou particulares, para realizarem esse conhecimento maior do Legislativo patense, enfim, como uma forma de conhecimento. É apenas muito mais assim uma referência para que a gente não perca essa possibilidade, oportunidade de trazer jovens para dentro dessa casa, nós sabemos que é pouco frequentada por esse público. Então é apenas um comentário, espero que o senhor deixe aberta essa possibilidade. Obrigado. Sem sombra de dúvida, eu agradeço a sugestão e peço, inclusive, aos vereadores que, como fez o vereador Duda, que sugiram a escola curso para os seus assessores. E, sobretudo, que os vereadores imponham isso aos assessores para que participem dos cursos. Né? Eu digo sempre que para você ser vereador, deputado, senador, você não precisa ter conhecimento das coisas, você precisa ter voto e representatividade, mas a sua assessoria precisa ter conhecimento. Então, mesmo que sejam indicados pelos vereadores que trabalham nos gabinetes, eles são servidores da Câmara, devem se comportar como servidores da Câmara e se submete ao regime jurídico dos servidores públicos, sob, no caso da Câmara, a minha presidência. Então, eu vou fazer questão da participação dos assessores dos senhores aqui. Palavra vereador Lázaro Gomes. Senhor presidente, é só para comunicar que a Comissão Especial do veto dos agentes de saúde de endemias já está marcada a reunião para segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara. Então, David, o Piquinho, quem quiser participar conosco, a segunda-feira, às 9 horas. Eu solicito também aos vereadores, especialmente aos presidentes de comissão, que toda vez que marcar reunião, entre em contato aqui com o Zé Afonso para que ele possa divulgar no site da Câmara aquela reunião, tá? Até para possibilitar a participação das pessoas. Palavra, Cabo Batista. Boa tarde, senhor presidente, boa noite, presidente. Eu parabenizar o senhor pelas ideias novas, eu acho que com certeza todos irão ganhar com isso. E sucesso para todos nós, 2015, que
com certeza, colocando em prática o que o senhor falou aí, Vereadores todos presentes, boa tarde. Depende do que você vai fazer lá. Eu vou pentear o cabelo.